Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo. E hoje nós pretendemos falar mais uma vez sobre a situação de todo o planeta Terra, particularmente a minha nação, que é o Brasil. Na verdade, se você examinar todos os países do planeta, você vai perceber que um dos piores, quem sabe até o pior país da Terra em termos de criminalidade, é o Brasil. Agora você imagina o Brasil sendo um país considerado cristão, né? Um país onde tem mais evangélico, onde tem mais católico. Como é que pode ser um negócio desse? Nem nos países árabes, islâmicos, não tem tanta criminalidade como no Brasil, né? Nós sabemos que no pior país da Europa, que é o Portugal, são 3 crimes por ano. Na grande capital Lisboa, né? 3 crimes por ano. No Brasil, em cada pedacinho desse Brasil, é 3 crimes por hora. Isso todo santo dia. Quer dizer, não pode. De quem seria a culpa disso? O governo se defende. A sociedade clássica se defende, né? A sociedade da elite, ela joga a culpa na sociedade baixa, periférica. A culpa é dos pobres. A culpa é das famílias desregradas. Bom, na verdade, a criminalidade parte realmente maior do meio da pobreza. Ou seja, como eu já disse em outros vídeos, da poeira da miséria é que surgem os monstrinhos, né? Da poeira da miséria, né? Mas você para e pergunta, sim, mas a que está submetido a poeira da miséria? Quem pode controlar a poeira da miséria? A quem a poeira da miséria obedece? Ou quem fabrica a poeira da miséria? Resposta: o sistema, ou seja, o governo. Então não adianta você dizer a culpa é de pai, a culpa é de mãe, a culpa é da família. Porque se você for botar a culpa nas famílias, mas que família? Do pobre ou do rico? Qual é a família que mais sofre com a mortandade no Brasil, né? Com os assassinatos, né? Diariamente? Que família mais sofre? A família pobre, né? Sim, mas a família rica, ela tem participação em tudo isso? Tem. Por incrível que pareça, quem fomenta essa destruição são as famílias ricas. Porque se o tráfico, vamos pegar agora a cabeça da desgraça brasileira, se o tráfico possui trilhões em suas contas, o crime organizado tem trilhões em suas contas bancárias, eu pergunto, da onde vem esses trilhões? Da família pobre? Esses pobres, coitado, aviãozinho que anda para cima e para baixo, distribuindo imundície, quando não vende direito, morre, quando fica devendo, morre, enfim, é deles? Não. As famílias ricas
os filhos das famílias ricas são quem bancam, né, essa parte fundamental, né, de dinheiro. Né? Se o tráfico tem trilhões em suas contas, não é da periferia que vai, não é a periferia que está bancando, é justamente as famílias ricas, as famílias sociais, as famílias milionárias. São esses aí, são os filhos dessas famílias que bancam, né, esse tráfico, né, essa enorme quantidade de dinheiro, né, que está depositado em conta de laranjas, né, mas que sabemos que pertence ao crime organizado. Trocando em miúdo, a culpa não é de família, né? Não, embora a família rica seja aquela que banca o crime no Brasil, né? A família rica é que banca, que sustenta, é quem financia o crime no Brasil. E quem paga o pato? Quem morre? A família pobre, né? A família pobre é que morre e a rica financia, né? E participa também da mesma maneira, né? Financiando, consumindo e etc e tal, né? Mas como tem dinheiro, eles não morrem, né? Eles podem consumir, eles podem pagar, eles podem comprar, pagar a pesos de ouro, né? Toneladas dessas imundícias para suas festas, né? Seus festivais, né? Os seus bailes funks. Eles podem financiar, eles têm dinheiro, né? E quem morre é a família pobre, que quer participar também, né, desse festival, dessa orgia diabólica, mas não tem dinheiro. Aí compra tudo fiado, né, para pagar depois não conseguem pagar e vão morrendo. Ou a polícia mata, ou o tráfico mata, ou a facção rival mata. Enfim, é um show de matança que você não consegue entender. Enquanto isso, o governo, que é, no meu entendimento, o único culpado de tudo isso, ele finge lá em cima, no degrau de cima, que está tudo bem, que ele não tem nada a ver com isso, né? Não, isso não está acontecendo no Brasil. Isso aqui, o Brasil está às mil maravilhas. Não tem morte, não tem nada. Então joga para os programas policiais. Liga teus aparelhos aí, celular, enfim, nos programas policiais. Aí tu vai ver a chacina. Muitas vezes muito pior do que na faixa de Gaza, muito pior do que lá na Ucrânia, né? O que morreu em faixa de Gaza e Ucrânia é fichinha. Se juntar a guerra da Ucrânia com a guerra da faixa de Gaza de Israel, não dá 10% de quantos já foram assassinados no Brasil na guerra urbana, que se move todo santo dia. Aquele tiroteio desgraçado, polícia corre para cá, polícia corre para lá, atira em bandido, bandido atira em polícia, guarda municipal entra no ciribolo, aquele verdadeiro inferno. E você fica pensando, mas esse país, afinal de contas, quem manda quem governa? Tem governador nesse país? Existe prefeito nas cidades desse país? Existem governadores, né, nesses estados brasileiros? Existe um presidente centralizado? Cadê o ministro da Justiça? Ah, mas eu não sei nem o nome dele. Como é que como é que o ministro da Justiça é tão impopular ao ponto que ninguém nem sabe qual é o nome do ministro da Justiça? Porque o ministro da Justiça era para ser a peça atuante, né, para estar fazendo justiça. Né? Aí a fama toda já num juiz lá do tribunal, do superior, que manda prender, manda soltar, aquela jogadinha política nojenta, tomando partido de direita, de esquerda, enfim. Mas o ministro da Justiça, que deveria ser o paladino da nação para fazer justiça, porque o meu entendimento, depois do presidente, é o ministro da Justiça. E quando ele for fazer justiça, não importa contra quem quer que seja, ele foi eleito para fazer justiça, para ser o ministro da Justiça. Ele dispõe de um exército na mão dele, que é a Polícia Federal. Mas não, cadê esse? A Polícia Federal parece uns bobos da corte, prendendo político, naquela jogadinha de político, prende fulaninho, e que não tomou vacina, e peraí. Mas que
país é esse? Enquanto isso, a desgraceira prolifera, a gente morrendo, a pobreza sendo assassinada, os filhos dos pobres sendo assassinados o tempo todo, o tempo todo. Mas por quê? Porque eles são gerados da poeira da miséria. Mas de quem é a culpa da miséria, de ter uma poeira da miséria? Do governo. Eu não estou falando centralizando para esse governo, eu estou falando de sistema. Mas se eu for comparar dentro do sistema brasileiro, o pior governo que já existiu é esse governo comunista. Porque desde que esse governo comunista se implantou no Brasil, começou a surgir as facções. Vê se na era militar tinha facção. Me explique. Onde existia uma facção na era militar, do governo militar? Eu sempre digo uma coisa, o Brasil é um país que só tem que ser governado por militares. Civil não presta para governar o Brasil. Todos são corruptos, com pouquíssimas exceções. O Brasil é o único país na Terra que só dá certo se o governo for militar. Só dá certo. O Brasil teve 20 anos de paz. Mas quem governava? Os militares. E veja que eles governaram com dinheiro vagabundo, dinheiro que não tinha poder de nada. Mas mesmo assim o povo tinha paz. O povo podia comprar seu pão, voltar para casa, podia ir para sua igreja, cultuar, voltar vivo. Podia. Hoje em dia não pode. Vai comprar um pão, morre. Vai para a igreja, morre. Vai para um baile, morre. Vai para um shopping, não volta mais. Porque o Brasil está entupido de bandidos pequenos embaixo, financiado pelos bandidos colarinho branco lá em cima, que financiam a bandidagem embaixo. E os chefes de Estado fazem assim, olhando por cima, fingindo que está tudo bem. E a choradeira de mãe chorando, seus filhos, todo dia sendo assassinado. É uma coisa absurda. A culpa, no meu entendimento, é do governo. E ponto final. No vídeo que eu fiz, se eu fosse presidente, eu dou algumas coordenadas, né? Se eu fosse presidente, só uma encenação, uma demonstração daquilo que poderia acontecer dentro do Brasil, né? A primeira coisa, eu ia desalojar a ilha de Fernando de Noronha e transformar num Alcatraz brasileiro. Bandido de 10 anos para cima, com crime de 10 anos para cima, vai cumprir a pena lá no meio do mar, na ilha de Fernando de Noronha. Vai para a ilha de Fernando de Noronha. Chefe de tráfico, esses bandidos peçonhentos, incluindo traficante, incluindo colarinho branco, vai cumprir tua pena na ilha de Fernando de Noronha. Tu pegou 10 anos, tu só vai voltar de lá quando tu cumprir os 10 anos lá, no meio do mar. Pegou 30, tu vai cumprir teus 30 lá no meio do mar. Tu só vai voltar de lá quando tu cumprir tua pena. Isso seria um choque. Desalojaria a ilha, né? Indenizaria as pessoas da ilha para que morasse onde quisesse. Mas transformaria a ilha de Fernando de Noronha num Alcatraz brasileiro. E eu duvido que esses camaradas cometessem o que eles cometem, os crimes que eles cometem. Eles iam pensar 1000 vezes antes de cometer um crime. Mas, infelizmente, né? E outras medidas que eu falo, como fechar as fronteiras com os 3 países do tráfico, Bolívia, Colômbia e Peru. Fecha terra, por terra, pelo céu, pelo mar, pela água. Fecha, não entra mais. Então a imundície que tivesse dentro do Brasil ia se acabando aos poucos. E os grandes criminosos de 10 anos para cima joga para o meio do mar, para a ilha de Fernando de Noronha. Ah, meu irmão, eu queria ver se não erradicava essa maldição. Eu queria ver se essa maldição não seria erradicada daqui dentro. Chama todas as forças para guarnecer o Brasil. Para que serve o exército? Para matar mosquito? Para dar vacina? Forças Armadas não é para estar matando mosquito, varrendo rua. Forças Armadas não é para estar fazendo faxina em grama. Forças Armadas é para
proteger a nação. Não temos guerra contra um país de fora, tudo bem, mas temos guerra dentro do país. Então chama as Forças Armadas. Só está faltando as facções chamar o governador, o presidente, dizer saiam, que quem vai mandar são eles. Daqui a pouco nós vamos nos transformar no Talibã brasileiro. O poder aqui vai ser do Talibã, ou seja, das facções. Porque assim foi lá no Afeganistão. Começou com facção chamada Talibã, tá aí. Até que expulsaram o governo de lá. Está chegando a hora do Brasil de se transformar também na mesma maldição que ali se transformou o Afeganistão. Se não houver uma mudança, se não houver uma tomada de emergência por parte do alto escalão brasileiro, o Brasil vai se transformar, né, num novo Afeganistão, aonde as facções é que vão governar. Vão dizer, já dizem, fecha esse bairro, fecha. Hoje não tem escola, não tem. Que país é esse, meu Deus? Aonde é que eu sou o presidente da nação, eu sou o ministro da justiça, eu sou o governador do meu estado e eu deixo que uma bandalheira dessa continue proliferando nessa nação? E essa nação com o nome de nação cristã? Que cristianismo é esse? Meu Deus! Eu não estou nem falando em termos de planeta, porque dentro do planeta o Apocalipse vai se cumprindo, né? Isso não ia mudar o Apocalipse. O Brasil tem que pagar o preço dele, tem. Mas isso ia dar um choque dentro do Brasil e não mudaria uma vírgula do Apocalipse. Mas essa é a minha opinião, essa é a minha revolta contra tudo isso que acontece dentro da nação brasileira, né? Principalmente com esse estilo de governo, né, comunista, né, esse governo cético, esse governo satânico, que é praticamente o criador dessas maldições e que vem consumindo, dizimando diariamente a família brasileira, principalmente a família humilde, né? Então que Deus tenha misericórdia do Brasil, né? O pessoal proclama por aí, Deus salve a América, Deus salve, Deus salve o Brasil, Deus salve as famílias brasileiras. Estamos no fim de tudo, dentro do Apocalipse, onde as profecias se cumprem literalmente nos quatro cantos da terra. Mas dentro do Brasil, o Apocalipse já começou há muito mais tempo, infelizmente, né? Mas que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a você que ouviu esse vídeo até o fim, né? Fica com Deus e até a próxima oportunidade, se o Senhor nosso Deus assim permitir. Deus te abençoe, fica com Deus. Amém.